Olá, boa tarde. Vamos hoje para o nosso estudo dirigido de geografia. Mas antes de começar, eu quero conversar com você sobre uma coisa. A gente estuda e a gente sempre pensa numa profissão, o que eu quero ser quando crescer. E aí, quando eu crescer e que eu estudar e estiver preparado para exercer uma profissão, muitas vezes eu vou ser um trabalhador, né? E aí, amanhã é dia 1º do trabalhador. E eu queria falar com você sobre o porquê dessa data dia 1º. O que aconteceu no passado? Você já ouviu falar sobre isso? O que aconteceu no passado que hoje é dia que a gente comemora todo ano o dia 1º o dia 1º de maio, que é o dia do trabalhador. Muita gente pensa que é só para a gente ter um feriadinho para descansar, mas não é isso não. É para a gente refletir. Esses feriados servem principalmente, sempre foram em homenagem a alguma coisa, a data foi escolhida em homenagem a alguém, a algum grupo, mas é para a gente refletir. Num passado muito distante, mais de 100 anos, começou em Moscou, acho que foi Moscou, nos Estados Unidos, Moscou não, foi em Chicago, sabia que estava errado. Foi em Chicago, norte dos Estados Unidos. Começou um movimento de uns trabalhadores numa fábrica. Gente, eles trabalhavam de 13 a 17 horas por dia. Então, eles fizeram uma mobilização para ter os direitos de reduzir a carga horária. 17 horas por dia. Olha, um dia tem 24 horas. Se eles trabalhavam 17 horas por dia, eles tinham 7 horas apenas para ficar com suas famílias e descansar. Será que é possível? Não, né? Então, eles começaram uma mobilização para ter direitos. Não tinha direitos, cada um pagava o que quisesse e fazia muito bem as leis do local de trabalho deles. Então, o que aconteceu? Eles foram agredidos, muitos foram mortos, muitos foram presos, condenados, então, machucados, feridos. E aí, no ano seguinte, outros países começaram a fazer a mobilização no mesmo dia. 3 anos depois, isso já se espalhou pelo mundo. Aí na Europa já estavam fazendo mobilização no dia 1º de maio, que foi a data que aquele grupo começou. Aí, lá na Europa, eles resolveram instituir 3 anos depois que o dia 1º de maio seria o dia do trabalhador, em homenagem àqueles trabalhadores, daquele primeiro grupo que teve coragem de lutar pelos seus direitos e por uma melhor qualidade de vida. No Brasil, isso demorou muito a chegar. Chegou mais ou menos uns 40 anos depois que começou esse movimento no Brasil. E ele veio para o Brasil junto com imigrantes que vieram pessoas que vieram de outros países, e aí, lá da Europa, e aí eles começou o movimento aqui no Brasil. Tá? Hoje, praticamente no mundo todo, são poucos os países que não param no dia 1º de maio. Por muito tempo, no Brasil, até o aumento do salário era sempre feito no dia 1º de maio. No dia 1º anunciava o aumento do salário mínimo. Então, tudo tem uma causa, tudo tem uma história. E a gente deve buscar nas fontes essas histórias, o porquê, e pensar um pouquinho. Então, cuide do trabalhador que tem na sua família, tá? Faz um mimo para ele amanhã. E ele é um lutador. E que ele possa cada dia fazer melhor e também ter uma qualidade de vida. Que ele possa
produzir bem, isso é importante, atender às necessidades de quem o contrata, né? Dentro daquela finalidade para a qual ele foi contratado, fazer o melhor dele e que ele também consiga ter a vida pessoal dele, curtir a família e dar o sustento à família, o sustento próprio e o sustento aos filhos, não é? Coisa boa, né? Então tá bom. Vamos lá agora falar sobre geografia. Ó, comecei com essa imagem aqui, às vezes isso não tem muito na nossa cidade, né? A gente mora numa cidade tão pequena, mas quando a gente viaja, é muito comum a gente ver uma rotatória. E se a gente não conhece o caminho, você fala, ih, meu Deus, para onde eu vou agora? Aí hoje vem a voz lá do GPS, e fala, pegue a primeira saída à direita. E aí nos direciona. Mas nem sempre foi tão fácil assim. Às vezes a gente tinha que viajar com o mapa na mão, às vezes a gente tinha que viajar com... os navegadores usavam as bússolas, os astrolábios, ou a gente guiava pelo sol. O sol sempre foi um ótimo guia para a gente saber. Ah, se eu quero ir para o norte, para onde que está o norte? Se é para que lado que eu tenho que virar, para onde que nasce o sol, para onde que vai o sol. Tá bom? Então hoje, na prova de vocês, a gente vai estudar tudo isso. Na prova não, desculpe, a tia tem uma mania de falar prova. No estudo dirigido de vocês, nós vamos recordar tudo isso que já estudamos em sala de aula e por videoaula. Então, eu quero, hoje praticamente, acho que vocês não vão precisar usar o livro, tá? É só ler com muita atenção todas as observações que eu coloquei na prova e vocês vão conseguir. Eu acho que sim, nós trabalhamos bem esse conteúdo, vai ter mapa, trabalhamos bem o mapa em sala de aula, infelizmente a gente não continuou, mas agora de vez em quando eu vou pedir que vocês usem um mapa aí em casa, mapa do livro mesmo, e para a gente não perder aquele trabalho que a gente estava fazendo em sala de aula. Então vamos lá. Questão 1. Eu coloquei as páginas, tá? Mas esquece o livro, não vai precisar não. Então, leia com atenção. Gente, acho esquisito escrever leia com atenção, né? Você lê alguma coisa que você não tem atenção no que está lendo? Não adianta ler sem atenção. Então, a gente nem precisa falar leia com atenção. Se é para ler, atenção, atenção. Tá? Então, vamos lá. Por qual direção eu vou? Para cá, para frente, para a esquerda. Há diferentes tipos de equipamentos que nos auxiliam, como o GPS, o astrolábio, que vê a posição dos astros, que avalia, né, pela posição dos astros, a bússola, aquela da agulha imantada com imã, e os mapas. Os povos antigos necessitavam de pontos de referência para deslocar de um lugar para o outro, ou seja, para ir de um lugar para outro. Eles usavam o sol como referência. Muita gente ainda é bom nisso. Assim, a direção que o sol surge, onde o sol surge? Aqui do meu lado, o sol surgiu dali. Tá? Então, eu aponto o braço direito. Eu tenho leste. Meu braço direito meu braço esquerdo vai ser apontado para a minha frente vai ficar e nas minhas costas estará o... Então, aqui no texto fala isso. Aí, assim, a direção do sol é chamada... A direção que o sol surge é chamada de leste. A direção que o sol se põe, ou poente, é chamado de oeste. À frente teremos o norte e às costas o sul. Gente, olha aqui, ó. O sol está nascendo nesse lugarzinho aqui. E aqui é nascente, aqui poente, ele se põe aqui no final da tarde. Então, o garotinho veio e apontou. Tá? Então, vocês vão preencher nesses espaços em branco os pontos cardeais, que é norte, sul, leste, oeste. São só esses que a gente está trabalhando até agora.
Na questão 2, a rosa dos ventos. O que é a rosa dos ventos? Quando você tem um mapa, você tem essa imagenzinha aqui, ó. Rosa dos ventos, né? Que indica a direção norte, sul, leste, oeste. Aí assim você sabe no mapa o que está na direção, o que fica no norte, sul, leste, oeste. Tô olhando o contrário aqui. Aí fica difícil que eu olho no telefone, mas o telefone inverte a imagem. A rosa dos ventos pode ser observada nos mapas e permitir a localização dos pontos cardeais. A figura abaixo representa uma praça de uma pequena cidade, como a nossa, né? Pela rosa dos ventos, localize o que se pede, conforme os pontos cardeais. Então, nós temos aqui na praça da nossa cidade, a gente tem aqui, ó, uma rodoviária, temos um parque, né, que é um bosquezinho, um parque. Temos um circo, um shopping, uma escola, uma igreja, um campo de futebol e temos um hospital. Então, você vai olhar aqui com base nessa rosa dos ventos aqui, pelas direções, ó, N norte, S sul, O oeste e L leste. Então, você vai observar aqui nesses pontos e vai responder. O hospital está no, o parque está no, a igreja está no, o shopping está no. Pode colocar a resposta direta aqui. Pode ir lá. Você está no leste, oeste, norte ou sul. Você vai escrever a palavrinha lá, tá? Questão 3. Por meio dos mapas, podemos localizar determinadas áreas ou analisar a distribuição geográfica de fenômenos naturais, construções humanas, traçar rotas ou caminhos e calcular distâncias. Nesse mapa, tudo isso vem informação no mapa. Mas nesse mapa aqui, o mapa, eu não coloquei o título, tá? Mas esse daqui é o mapa das regiões do Brasil. Então, e aqui tem uma legenda aqui do lado. Você vai observar a legenda e você vai fazer o que se pede. Se alguém imprimiu a prova em preto e branco, aí você olhe aqui, olhe no telefone a prova original, ou olhe no computador, ou olhe no livro, tá? Mas no computador tem que olhar a prova original, tá? Porque as cores podem mudar. E aí sua resposta, eu não vou saber, aí sua resposta aqui vai ficar para mim, que não vou estar com o seu mapa, eu vou achar que tá errado, tá? Então, é melhor olhar a prova original, que esse aqui eu não peguei do livro, não olhe no livro. Cite 2 estados localizados na região sudeste, 2 estados apenas brasileiros localizados na região norte, 2 estados brasileiros localizados na região centro-oeste e 2 estados brasileiros que são banhados pelo Oceano Atlântico. O que é banhado? Um lado do país, ele faz fronteira com outros estados, com outros países, né? Vamos lá. Mas o outro o outro lado do país, ele é banhado, ou seja, ele tem aqui o Oceano Atlântico, tá? Ele não tem outros países aqui do lado. Ele é direto no Oceano Atlântico, né? Que são, graças a isso, nós temos nossas lindas praias. Então, você vai pintar o Brasil com a cor amarela. Vai pintar com a cor verde 2 países que fazem fronteira com o Brasil. Quero 2 países que fazem fronteira com o Brasil. E pintar com a cor vermelha 2 países que não fazem fronteira com o Brasil. Quem não puder imprimir, use o mapa lá do livro da página 319. Aí não manda foto. 5 é sobre o campo, né? Grupo 2. O espaço rural, também chamado de zona rural, meio rural ou campo, é de grande importância na vida das pessoas, tanto para as que lá vivem, quanto para as que vivem na cidade e dependem dos produtos vindos do campo.
Entre as atividades desenvolvidas no campo, podemos citar duas atividades. Quais são elas? Quais são as atividades desenvolvidas no campo? Lembra? Isso vocês responderam até na entrevista. Sim. 6. Tá errado. A vida no campo apresenta um ritmo saudável e tranquilo, pela proximidade com a natureza. Em alguns locais, porém, a falta de infraestrutura básica e outros fatores importantes têm promovido o deslocamento das pessoas do campo para a cidade, chamado de êxodo rural. Quando uma pessoa se muda do campo para a cidade, é chamado de êxodo rural. Vamos parar por aqui. Cite 2 fatores que têm levado ao êxodo rural, que têm levado a essa mudança. O que não tem no campo e que eu vou em busca disso na cidade? Tranquilíssimo. Um beijo grande. Fiquem com Deus e aproveite o Dia do Trabalhador para pensar, refletir, brincar e descansar. Tá? Beijo grande. Até